Se você trouxe sua Bíblia, levanta sua Bíblia comigo. Deixa o diabo nervoso. Aleluia. Diz assim: Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você pode dizer isso com mais convicção? Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você está pronto para isso nessa noite? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, irmãos. Aleluia. Que alegria, irmãos, estar aqui nessa cidade, nessa igreja mais uma vez. Esse final de semana tive a honra, a alegria de poder ensinar na Escola de Ministros Rema, uma turma maravilhosa, fervorosa, 200 pessoas, né? Um número muito bom, foi um tempo maravilhoso, e poder coroar esse final de semana aqui com vocês nessa noite, é uma alegria. Queria agradecer ao pastor Adilson pela honra. Glória a Deus. Você está com expectativa? Amém. Eu também. Então vamos começar lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 13. A pessoa é top! Aleluia. 1 Samuel. Aqui nós vemos Saul, ele se precipitando em fazer o sacrifício, em não esperar o profeta Samuel chegar, e ele se precipitou em fazer o sacrifício que não era da alçada dele, digamos assim. E aí ele está se justificando aqui no verso 12, no verso 11, diz assim: Samuel perguntou: o que fizeste? E aí Saul começa a se justificar. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, diga vendo, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. O que está no meu coração para falar com você nessa noite é sobre essa expressão aí que Saul utilizou como justificativa ou desculpa para o erro que ele havia cometido. Forçado pelas circunstâncias. Você pode repetir comigo? Diga: forçado pelas circunstâncias. Na versão NVT, ele diz que se sentiu na obrigação de fazer aquilo. Primeiro ele falou sobre o que ele estava vendo, depois ele falou sobre o que ele sentiu. E como nós cantamos, né, a gente não deve viver ou agir de acordo com aquilo que a gente está vendo e nem de acordo com aquilo que a gente está sentindo. A gente tem que agir de acordo com a palavra que a gente recebeu. E não foi o que Saul fez. Ele se deixou, de fato, ser levado pela pressão do momento, né? E forçado pelas circunstâncias, como ele mesmo falou, ele errou. Ele desobedeceu ao Senhor. Primeiro ele disse que estava vendo o povo, ele considerou aquilo que ele estava vendo. E considerar ou atentar demais para o que você está vendo, naturalmente falando, é o que pode te levar a agir forçado pelas circunstâncias. Foi o que aconteceu com Saul. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que nós temos que andar por fé, não por vista, não por aquilo que vemos. Não é aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente sente que deve determinar o que a gente faz ou o que a gente fala. Amém? O que deve determinar a nossa ação é o que Deus falou. Amém, irmãos? Isso é viver pela fé. Amém? Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Na palavra de Deus nós vemos que o justo, ele vive pela fé, ele deve viver pela fé. E viver pela fé vai nos levar muitas vezes a confrontar a circunstância. Em vez dela nos forçar a fazer algo, a gente precisa forçar a circunstância a mudar. Amém? Não somos nós que mudamos por causa da circunstância, é a circunstância que tem que mudar por nossa causa. Aleluia!
Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é, como o apóstolo João falou, a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Uma fé que muda circunstâncias. Uma fé que muda realidades. Oh, aleluia! Muitas vezes, de fato, as circunstâncias, a pressão do momento, das pessoas, nos levam a agir precipitadamente se a gente não aprender a dominar as nossas emoções, a controlar as nossas emoções, a controlar a nossa boca, a controlar os nossos pensamentos, filtrar os nossos pensamentos. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que outrora, quando nós estávamos naquele lamaçal do pecado, a gente vivia de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos. A gente fazia o que dava na telha, né, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Mas uma vez que a gente nasceu de novo, a gente pode e precisa controlar os nossos pensamentos. A gente não vive mais fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente deve viver fazendo a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Isso me lembra uma história que eu ouvi certa vez, que um homem, ele levou o seu computador para casa para concluir um projeto. Ele estava lá trabalhando e o seu filho, novinho, ele dizendo: papai, vamos brincar, papai, eu quero brincar. E ele: meu filho, eu estou trabalhando, terminando aqui um projeto. Não, papai, eu quero brincar, vamos brincar comigo. E a mãe estava na cozinha organizando algumas coisas e o menino não parava de insistir. E aí o pai brincou um pouquinho com ele, pensou que ele tinha se cansado, voltou para fazer o projeto. Não deu alguns minutos, o menino: papai, vamos brincar de outra coisa. E aí o pai teve uma ideia, ele viu algumas revistas, ele procurou alguma imagem, viu lá uma publicidade que tinha o planeta, né? Tinha o mapa do mundo. E aí ele recortou aquela publicidade, mostrou para o menino, disse: olha, filho, papai vai fazer um quebra-cabeça. E aí você vai ter que montar. Papai vai destruir o mundo, e aí você vai ter que consertar o mundo. Tá certo? E o menino: tá certo. Ele pegou a tesoura e ele cortou em muitos pedaços bem pequenos, porque o que ele queria era terminar o projeto dele, né? Misturou tudo, colocou lá e disse: pronto, filho, conserta o mundo, papai vai trabalhar. Ele foi concluir o seu projeto. Passaram uns 10 minutos, o menino chegou e disse: papai, consertei o mundo. Ele disse: não é possível. Aí ele foi, quando ele olhou, de fato estava lá, bem direitinho o desenho, né? Ele disse: sua mãe lhe ajudou? Ele disse: não, fui eu. Ele disse: meu Deus do céu. Ele ficou pensando: será que meu filho é superdotado? Ele disse: como você fez? E o menino disse: ah, papai, quando você estava recortando o mundo, eu vi que do outro lado tinha a cabeça bem grande de um homem. E aí eu decorei bem a cabeça, o rosto dele, e depois que misturou tudo, eu consertei a cabeça do homem. Depois que eu consertei a cabeça do homem, eu virei, consertei o mundo. E o pai disse: muito bem, meu filho, você consertou a cabeça do homem, você consertou o mundo. Muitas vezes a gente quer mudar o mundo à nossa volta, mas tudo que a gente precisa fazer é consertar a nossa cabeça. Foi isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, antes transformai-vos. Ele não disse transforme o mundo, ele disse transforme a si mesmo, pela renovação do seu entendimento. E assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você tem vivido, como tem sido a sua vida, se você tem tomado decisões forçado pelas circunstâncias. Mas isso vai mudar nessa noite. Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Vamos ler Mateus capítulo 14. Certamente você já ouviu sobre essa história. Aleluia. Obrigado. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A gente vê aqui Pedro, ele primeiro agindo debaixo de uma inspiração. Jesus disse: vem, e ele se inspirou naquela palavra de Jesus, naquele comando de Jesus. Com certeza que Pedro não parou para pensar, né? Eu vou mesmo. Jesus disse: vem, e ele foi, inspirado pela palavra. Só que no meio do caminho, já andando sobre as águas, já desfrutando, experimentando de um milagre, diz que ele começou a reparar na força do vento. Ele começou a olhar para aquelas ondas, para aquelas águas, e por isso ele caiu. Ele teve medo, e porque teve medo, ele caiu. Estou deixando você pensar um pouco mesmo. Cabe a nós escolhermos, irmãos, se vamos viver inspirados pela palavra ou forçados por uma adversidade. Quando você está inspirado por uma palavra, você tem ousadia para fazer coisas que talvez naturalmente você nunca nem pensou que faria, ou que seria capaz de fazer. A inspiração de Deus traz ousadia. Mas quando você repara nas circunstâncias, ou se você reparar nas circunstâncias, nas adversidades, e considerar aquilo que você está vendo, ou aquilo que você está sentindo, você vai ter medo. Olha que contraste, a inspiração, uma palavra, um comando de Deus vai trazer ousadia. A circunstância, a adversidade vai trazer medo. Eu não sei você, eu prefiro ter ousadia. Aleluia. A questão é, o que temos dado mais atenção? Ao que temos dado mais atenção? O que temos considerado mais? Uma palavra que recebemos? Ou a circunstância, a adversidade em que estamos? Fala, Pai. Podemos ver uma outra história na Bíblia? Podemos? Vai lá para 1 Samuel 16. Você conhece essa história quando Deus deu a instrução ao profeta Samuel para ir à casa de Jessé e ungir um dos seus filhos como rei. Essa foi a palavra, o comando de Deus para Samuel. No verso 1 ele disse, no final do verso 1, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí Samuel foi. Fez, pois, no verso 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-os e vinde comigo ao sacrifício.
Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Ou o Senhor não considera como considera o homem. O homem vê ou considera o exterior. O Senhor, porém, vê o coração. Olha que interessante. Samuel, ele tinha uma palavra da parte de Deus. Podemos até dizer que Samuel tinha uma promessa da parte de Deus. Vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele como rei. Samuel obedeceu e foi. Ao ver o primeiro filho e considerar aquilo que ele estava vendo, ele pensou: é esse. Note que, aparentemente, Samuel estava vendo algo bom. Quando a gente fala de andar por fé e não por vista, é muito fácil quando a gente está vendo algo ruim. É muito fácil a gente crer, né? Mas sabia que às vezes você pode ver algo bom e ainda não ser aquilo que Deus tem para você? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Que coisa boa, irmãos, é saber que Deus está vendo algo que talvez a gente não está vendo ainda. Que coisa boa! Você não se alegra com isso? Deus está vendo algo que você ainda não está vendo. Aleluia! Deus está vendo algo que você ainda não está vendo. Eita, aleluia! Glória a Deus! Deus está vendo algo que você ainda não está vendo. Aleluia! Samuel entendeu, ok, não é isso, né? Vieram os outros filhos. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Olha que interessante. Samuel tinha uma palavra, tinha uma promessa da parte de Deus, que dentre os filhos de Jessé, um seria ungido como rei. Parecia que o que Deus havia falado, prometido, instruído a Samuel não iria acontecer. Porque parecia que já tinham passado todos os filhos, e não era nenhum. O que eu mais gosto dessa história, irmãos, é o que a gente vai ver a partir do verso 11, a reação do profeta Samuel. Porque embora a circunstância tivesse contrária àquilo que ele esperava, embora a circunstância tivesse contrária àquilo que Deus prometeu a ele, aquela inspiração que ele tinha, em nenhum momento você vai ver Samuel questionando Deus. Samuel não disse: Jessé, licença aqui. Deus, você disse que era um dos filhos. Já passaram todos, e aí? Não é ninguém? Como assim? Talvez alguns de nós poderíamos fazer assim, agir assim, reagir dessa forma. Mas não foi assim, graças a Deus, que Samuel reagiu. No verso 11 diz que ele perguntou a Jessé. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que diante de uma pressão, diante de uma circunstância, diante de uma situação em que parece que aquilo que Deus me prometeu não vai se cumprir, eu não devo questionar Deus. Eu preciso questionar a circunstância. Porque se tem alguma coisa errada, não é Deus que está cometendo esse erro. E ele perguntou para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Tem certeza que acabaram?
Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa faltando, não é com Deus. Se tem alguma coisa diferente daquilo que Deus te inspirou, daquilo que Deus te prometeu, do que Ele te instruiu, o problema não está com Deus. Aleluia! Acabaram-se os teus filhos. Aí Jessé disse, não, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia! Esse se assentar à mesa era partir para o sacrifício, partir para a segunda etapa. Samuel, ele também podia ter dito, passaram os filhos, ok, então vamos para o sacrifício. E não ter cumprido aquilo que Deus havia prometido a ele. O Deus havia instruído ele a fazer. Aleluia. Mas ele disse, não vamos nos assentar à mesa, até que ele venha. Eu não sei em qual área da tua vida, talvez você já tenha se assentado à mesa. Você já tenha partido para uma outra etapa, uma outra coisa, sem concluir a primeira. Já tenha partido para outra coisa, sem que Deus tenha cumprido tudo que Ele tinha na outra. Porque é uma decisão fácil. Não vai acontecer? Tá bom, então vamos fazer outra coisa. Mas eu vim lá em Pina Grande nessa noite para te dizer, não se assente à mesa. Não desista. O que Deus te falou, vai acontecer. Aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. O que Samuel fez? Manda chamá-lo. Ei, o que é que está faltando? Sabe o que é que você tem que fazer? Manda chamar. Afinal de contas, nós temos que agir e temos a fé do tipo de Deus. O Deus, como Paulo disse em Romanos 4, que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe. O que é que está faltando? Chama! Deixa de agir forçado pela circunstância. É você que tem que forçar. Foi o que Samuel fez. Ele que forçou. Acabaram os filhos, está faltando algum. Não, está faltando. Então manda chamar. A gente não vai se assentar até que ele venha. Ei, assume o comando. Não é a circunstância que tem que te comandar. É você que comanda a circunstância. Não é a circunstância que deve mudar as tuas palavras. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Não tem condições. Você estava dizendo que ia fazer, agora você está dizendo que não vai mais fazer? Mudou as palavras por causa da circunstância? Forçado pelas circunstâncias? Ei! Não deixe as circunstâncias mudarem as tuas palavras. São as tuas palavras que vão mudar as circunstâncias. Diga, são as minhas palavras que vão mudar as circunstâncias. Aleluia! 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 Gênesis capítulo 1. A gente vê no início de tudo o exemplo do nosso Deus. Um Deus de fé. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aquilo que Deus criou não estava como Ele havia criado. Não estava mais como Ele esperava que tivesse. Pelo contrário, estava sem forma, vazia e cheia de trevas. Mas diz aqui que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu gosto desse verbo, irmãos, pairar. Eu gosto disso. Pairava. Um dos significados dessa palavra hebraica é relaxar. Podemos até dizer, o Espírito de Deus estava relaxando por sobre as águas. Esse é o nosso Deus. Não estava como Ele queria que tivesse. Mas Ele não estava preocupado. Deus não ficou desesperado. Meu Deus, olha o que aconteceu na terra. O Espírito de Deus pairava. Relaxava. Na Bíblia Amplificada diz: o Espírito de Deus estava se movendo e meditando sobre a face das águas. Em português, o verbo pairar significa voar de maneira estável e vagarosa, sustentar-se ou dominar-se de maneira constante sobre. O que aconteceu na terra não desestabilizou Deus. O que Ele havia feito parecia que agora estava desfeito. Não desestabilizou Deus. Não deixou Deus nervoso, preocupado, ansioso, desesperado. Pairando, 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 pairando. Ei, vamos aprender a pairar. Constância, controle emocional. Pairando, meditando, relaxando, descansando. É assim que é a vida de fé, irmãos. Pode estar no meio de uma tempestade, você está pairando. E porque o Espírito de Deus pairava, disse Deus. Ei, sabe quando é que a nossa fé vai funcionar? Sabe quando é que a nossa fé vai funcionar? Pairando. Fé não opera em um ambiente de desespero. Fé não se mistura com preocupação. Como é que você pode estar preocupado e crendo ao mesmo tempo? Aleluia! Disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. Deus não disse há trevas. Não, Deus disse haja luz. Porque fé não fala o que está vendo. Fé fala o que quer ver. Aleluia! Aleluia! Vamos pairar, irmãos. Aleluia! Em João capítulo 8, a gente vê uma história interessante. Os religiosos trouxeram aquela mulher que diziam eles que havia sido flagrada em adultério para testar Jesus, pressionando Jesus. Eles disseram: olha, Moisés mandava apedrejar, tu pois o que dizes? E aí, o que é que você diz? O que é que você vai fazer? Aquela pressão, aquela multidão lá. Sabe o que Jesus fez? Escrever na areia. Pressão. Vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Jesus não era forçado pelas circunstâncias.
Jesus não agia debaixo de pressão. Jesus não falava de maneira precipitada ou não respondia de maneira precipitada. Ei, cuidado com a tua boca, para não falar de maneira precipitada. Provérbios 19:2 diz que quem se precipita erra. Aleluia. Vamos aprender a pairar. Vamos aprender a escrever na areia. Porque quando você se levanta estabilizado. Você se levanta com a inspiração certa. Você se levanta com a palavra certa. Com a resposta certa. Amém, irmãos? Você não vai fazer besteira. Você não vai escolher o que não deve. Você não vai falar algo que você vai se arrepender depois. Vamos aprender a não agir forçado pela circunstância. Aleluia. Para encerrar mais uma história. Um homem chamado Jairo chegou para Jesus lá em Marcos capítulo 5 e disse: Jesus, minha filha está em casa, ela tem 12 anos e está morrendo, muito doente. Jesus disse: eu vou até lá. E aí Jesus foi com sua comitiva e Jairo. No meio do caminho, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Jesus, está todo mundo te tocando, olha a multidão aqui. Jesus, a filha do homem está morrendo. Jesus: não, foi um toque diferente. De mim saiu o poder. Aleluia. Aí a mulher diz: fui eu, né? Jesus para ouvir o testemunho daquela mulher. O testemunho de alguém que há 12 anos estava sofrendo. Ora, irmãos, vocês vão concordar comigo. Uma coisa é um homem contar um testemunho. Outra coisa é uma mulher contar o testemunho. Não, sem crítica, eu estou falando de algo que é natural. Não é assim? As mulheres são mais descritivas, detalhistas. Então imagina aquela mulher, né, no meio. Agora lembra, Jesus estava indo porque a filha do homem estava morrendo. E aí ele para, a mulher diz: fui eu. Ele disse: o que houve? Aí ele disse: então, Jesus, há 12 anos. Imagina os discípulos: meu Deus, Jesus. Apontando para Jairo, né? Jesus: sim, 12 anos. Sim, há 12 anos. Fui acometido com hemorragia, fui para vários médicos, gastei tudo o que tinha. Aí a mulher foi contar o testemunho dela. Jesus ouviu e disse: então, a tua fé te salvou. Aí, então, vamos lá. Aí, finalmente, né? O que eu quero te mostrar com tudo isso? Jesus não estava agoniado. Aperreado, né? Jesus estava pairando. Aí, continua a jornada, a caminhada. De repente, chegam algumas pessoas correndo e dizem: Jairo, não incomoda mais o mestre. Tua filha já morreu. E antes de Jairo ter qualquer resposta ou reação, Jesus foi rápido em responder, dizendo: crê somente. Crê somente. Ei, fé não se mistura. Crê somente. Só crê, irmãos. Só crê é suficiente. Não temas. Vês aquela má notícia, né? Com certeza abalou Jairo, mas Jesus disse: ei, não temas, crê somente. E aí Jesus disse algo interessante. Ele disse: tua filha não morreu, apenas dorme. Olha que coisa. Ela morreu. Jesus disse: não. Quem estava vendo ela veio com a notícia: ela morreu. Mas Jesus disse: não, ela só dorme. O que Jesus estava fazendo? Transformando algo definitivo em algo passageiro.
Naturalmente falando, a gente é tendencioso a fazer o contrário. A gente transforma algo passageiro em definitivo. Você está passando por uma circunstância, mas na sua cabeça você fica pensando que é o fim, que acabou. Naturalmente falando, a gente transforma um copo d'água em tempestade. O que Jesus estava fazendo? Transformando a tempestade em copo d'água. Davi disse: o justo não se atemoriza com as más notícias, porque a sua confiança está em Deus. Se você tem se atemorizado com más notícias, porque talvez você ainda está forçado pelas circunstâncias. Você precisa forçar as circunstâncias. E eles continuaram. E o que eu mais acho interessante, irmãos, nessa história, é que quando eles vão chegando perto da casa de Jairo, diz que havia já um grande alvoroço. Claro, uma menina de 12 anos estava morta. Como não estava a família, como não estava a vizinhança. As pessoas chorando, aquele desespero. Aí Jesus vai chegando e diz: por que estão chorando? Foi o que ele perguntou, irmão. Por que estão chorando? Ela só dorme. Talvez seja o que ele está te perguntando nessa noite. Por que está chorando? Não é porque ele está indiferente ou insensível à tua situação. É porque ele está vendo o que você ainda não está vendo. É porque ele sabe do que você ainda não sabe. Aí Jesus fez algo interessante. Ele pediu para saírem. As pessoas que estavam lá, tristes, preocupadas, desesperadas, ele pediu para sair todo mundo. E ele disse: vamos eu. Chamou alguns dos discípulos dele. Acredito que Jesus deve ter perguntado para eles antes: estão crendo? Está crendo? Se não está crendo, fica aí fora. Está crendo? Estou, então vem. E os pais da criança, ou autoridade. Ei, você tem autoridade. O que você precisa fazer é exercer essa autoridade. Mas para exercer essa autoridade, primeiro você precisa tirar tristeza, preocupação, desânimo, desespero. Porque fé não opera em um ambiente de desespero, de preocupação. Crê somente. E quando a gente faz isso, de acalmar a nossa alma, de silenciar a nossa alma, como Davi até fazia nos Salmos 42, 11. Porque estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 62, 1, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Pairando, acalma tuas emoções. Escreve na areia. Aleluia. E eu tenho certeza que você vai experimentar um milagre. O que está morto vai reviver. O que está em trevas vai haver luz. O que está querendo te submergir, te afogar, você é que vai ficar por cima. Essa é a vida de fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Quando você mistura fé à palavra, você descansa. Porque você confia.
no meio de uma tempestade, em Atos 27, Lucas, que estava lá, ele disse: já havia se acabado todas as nossas esperanças de salvamento. Mas de repente Paulo, ele chega e diz: ei, tem de bom ânimo. Como é possível ter bom ânimo morrendo? Pela fé. Como é possível ter bom ânimo no meio de uma tempestade, de uma circunstância, de uma adversidade? Pela fé. Forçado pelas circunstâncias, eles estavam agindo, né, jogando as coisas. Mas Paulo tinha uma palavra de Deus. Diz: ei, tem de bom ânimo, eu confio em Deus. E será como ele me falou. Nenhum aqui vai morrer. Nenhum aqui vai morrer. Uma vez nós estávamos indo para uma das conferências nossas no Sul, nossa equipe de trabalho, e a gente teve a honra de, nesse ano, ir também ter no mesmo voo Pastor Bud e Jen. Eu lembro que era a primeira vez que um dos nossos colegas ia viajar de avião. Ele estava um pouco meio apreensivo, e aí o pessoal brincando, né, com ele. Aí o pastor Bud viu que ele estava apreensivo. Ele disse: ei, rapaz, não fica com medo, não. Não vai acontecer nada. Eu estou no avião. Foi isso que Paulo disse: ei, eu confio em Deus. Vai ser como ele me falou. Ninguém vai morrer aqui por causa de mim. Foi o que Deus tinha falado para ele. Você está viajando comigo, irmão. Está tudo seguro. Você já viu aquela expressão? Está comigo, está com Deus. Tem que ser assim com você, meu irmão. Está com você, está com Deus.